6 anos inaugurava em Lisboa um projeto ousado num dos mercados mais emblemáticos da cidade. Um projeto que unia num só espaço os melhores dos melhores da gastronomia, mesmo ainda que longe da ribalta. Na liderança estava uma mulher que sabia bem o que queria, uma mulher que tinha a consciência de que um espaço daqueles traria a Lisboa uma nova vida, e trouxe mesmo. Hoje, no Pode Entrar, tenho comigo a pessoa que, mesmo com muitas barreiras, nunca baixou os braços e que 6 anos depois vê o seu quinto filho, como lhe chama, espalhado por cidades como Miami e Montreal. Comigo tenho a Ana Alcobia, do Time Out Market. Bem-vinda, Ana. Olá, obrigada pelo convite. Portanto, situando no tempo, em 2007 é lançada a revista Time Out Lisboa, em 2010 a Time Out Porto e em 2014 o Time Out Market. Fale-me um pouco sobre o início do projeto e do seu percurso. Por que ir buscar este franchise? Pronto, isto basicamente foi uma ideia do João Cepeda, que era diretor da revista na altura, que me convidou para trabalhar com ele na área de marketing e na área comercial da revista, que era correspondente da Lusa e da TSF em Londres, e achou que faltava em Portugal uma revista de âmbito cultural que não fosse demasiado elitista e que realmente conseguisse falar com aquilo que é o público em geral sobre a cultura e tudo aquilo que se passa numa cidade como Lisboa. Em 2007, e prestes a entrar numa fase complicada, numa crise difícil, a verdade é que a Time Out veio abrir aqui uns horizontes um bocadinho diferentes naquilo que era o dia-a-dia e a vida habitual das pessoas. Ou seja, veio mostrar que era interessante, apesar de trabalharmos numa área de contabilidade, de finanças na banca, em marketing, que havia opções de workshops ligados à filosofia, à escrita criativa, etc., que a cidade oferecia e que muitas vezes não tinham um palco para se poderem mostrar. E a Time Out vai mostrar um bocadinho esse segundo lado da cidade que estava a começar a crescer nessa altura. E relacionado a isso, a verdadeira crítica de cinema, a verdadeira crítica de teatro, um bocadinho a opção de que o tempo livre que tínhamos tinha que ser muito bem gasto, ou seja, que os críticos da Time Out fossem tão independentes como qualquer um de nós, e que realmente o dinheiro que nós gastássemos nos nossos tempos livres fosse um dinheiro a que dessemos a verdadeira importância. E a Time Out ganhou terreno exatamente por causa disso. Claro que acabou por ficar extremamente conhecida pela crítica de restaurantes, que era a única crítica em Portugal que não tinha crítica negativa, portanto aquilo que ouvíamos era sempre vai a este restaurante porque ele é espetacular e tem isto e aquilo. Nunca ninguém tinha lido uma crítica de gastronomia do não vai a este restaurante, apesar de ele pertencer a um jogador da bola ou de ser subejamente conhecido. A verdade é que aquilo que come lá não é interessante em relação a tantos outros espaços da cidade que estão a fazer coisas absolutamente incríveis. E a Time Out ganhou um peso gigantesco na cidade com isso. Ou seja, a verdade é que os lisboetas começaram a confiar imenso em tudo aquilo que a Time Out dizia, e com toda a razão, porque era realmente uma crítica extremamente independente e, portanto, na verdade era tudo aquilo que as pessoas precisavam de ouvir quando andavam exatamente a contar os tostões e quando andavam exatamente a tentar selecionar o que é que na cidade se poderia fazer. E, portanto, ganhou aí uma posição gigantesca. Sim, exatamente. Gostava de voltar aqui um bocadinho ao início para perceber onde é que estávamos. Portanto, tendo acompanhado a evolução da cidade nestes últimos cerca de 13 anos, de perto, de certeza que nos consegue dar aqui uma perspectiva interessante sobre o antes e depois do boom do turismo. Portanto, quem é que era Lisboa em 2007? O que é que faltava à cidade? Faltava mundo, faltava um bocadinho a noção do mundo, faltava o facto de que o mundo existia dentro da cidade, mas as pessoas não o conheciam, ou seja, a verdade é que as várias comunidades não se misturavam, ou seja, havia uma comunidade que se dedicava muito mais à cultura que não chegava a um público mainstream, havia uma comunidade de novos restaurantes que tinham muita dificuldade em fazer provar os seus conceitos, e isso fazia com que a cidade não evoluísse, porque na realidade os grandes projetos depois ficavam confinados a poucas pessoas. Ainda estávamos muito virados para só querer o que era de fora? Ainda, totalmente. Estávamos completamente virados a querer aquilo que era de fora, estávamos totalmente de costas voltadas para aquilo que era a influência
que outros países começavam a ter na cidade e até toda a comunidade, por exemplo, africana, etc., que vivia na cidade e que tinham um papel super ativo na música, na gastronomia, etc., e que depois tinham dificuldade em ter palco. Lembro-me do boom do Martim Moniz na altura, em que a Time Out também ajudou a essa integração. Ou seja, na verdade estávamos todos juntos, mas um bocadinho de costas voltadas e continuávamos a dar muito mais importância a tudo aquilo que vinha de fora do que a muito daquilo que se fazia cá dentro. E acho que a Time Out vai mudar um bocadinho isso. A Lisboa de 2007 era uma Lisboa ainda. Lembro-me de o sushi começar a ser um fenómeno em 2008, portanto ninguém ia ao restaurante comer comida crua. A ida ao restaurante tinha uma perspectiva muito de evento, de aniversário, de dia dos namorados, da época especial, ou seja, de repente ir ao restaurante não era uma experiência normal e natural de acontecer várias vezes durante a semana. Todos nós, e isso também nos habituámos a comer bem em casa, e eu acho que isso acabou por dificultar um bocadinho o aumento do reconhecimento da gastronomia ao nível dos restaurantes, porque continuávamos a ter a típica ideia de que o bom restaurante era o que servia ao prato cheio com o raminho da salsa por cima, e os chefes ainda estavam todos muito... Que ainda há muitas vezes. Que ainda há muitas vezes, sim. Mas de qualquer forma já conseguimos, hoje em dia, passado estes anos todos, já conseguimos dar valor àquilo que é a verdadeira arte na gastronomia e, portanto, hoje em dia já conseguimos perceber que uma refeição possa custar 100 euros. E antigamente isso estava completamente fora de questão. Também a sociedade em geral evoluiu, entramos num modelo muito mais de experiências, pronto, e tudo isso cresceu. E, de facto, a mudança da lei do arrendamento, que teve um impacto aqui mais a partir de 2012, na libertação do espaço e de novos negócios e ideias, também sinto que foi a partir daí, pelo menos quando eu comecei a seguir a revista, que a Time Out se começou a tornar referência, nomeadamente, talvez para um público jovem adulto, pelo menos para mim. Sim. A Time Out sempre trabalhou ali um público que andava muito nos 20, 40, e a verdade é que trabalhavam um público aspiracional, que era os mais novos queriam parecer mais velhos e, portanto, que já tinham alguns conhecimentos do que é que se passava e o que era in, o que é que estava na moda e o que era ótimo, e aqueles mais velhos que queriam continuar a ter a conversa sobre o que é que estava na moda e o que é que ainda se fazia e quais é que eram os sítios da noite e quais é que eram os grandes teatros e etc, etc. E a Time Out sempre trabalhou muito sobre essa perspectiva, portanto é extremamente eclética, acaba por ser uma marca muito eclética. Para além de já ter 52 anos em Londres e ser uma referência, a verdade é que continua a ser uma marca muito eclética porque consegue chegar a variedíssimos públicos. Sim. Eu tinha alguma sensação que a marca de Londres era um pouco mais underground. Não sei se é uma sensação minha ou se é generalizado. Eu acho que em 52 anos, de certeza que a Clara já foi mais underground e eu já fui certamente mais underground do que sou hoje em dia. Quando se tem 52 anos, na realidade, que é a idade da marca, acho que já passámos várias fases. Mas sim, a Time Out lá fora, em Londres, sempre se quis posicionar muito como uma marca de tempo livre de qualidade e, portanto, nunca quis ficar verdadeiramente conotada nem só com música, nem só com cinema, nem só com teatro, nem só com exposições, nem só com restaurantes e, portanto, tentou chegar a todo lado. E sim, houve uma altura que, obviamente, para se destacar daquilo que era super mainstream, teve que ser um bocadinho mais underground. Claro, faz sentido, não é? Em relação ao vosso projeto cá em Lisboa, gostava de lhe pedir se me conseguia destacar aqui algumas ideias e projetos que nesse percurso e o tempo que teve na revista, ideias e projetos lançados que trouxeram mais valor à cidade. Bem, um deles neste momento eu já o referi, a questão do projeto da reabilitação do Martim Moniz e daquilo que o Martim Moniz significava foi extremamente importante e hoje em dia está um bocadinho por terra, mas lembro-me que a Time Out na altura foi acompanhando muito daquilo que foi sendo feito. Depois, em tudo aquilo que acabou por ser a organização da própria Câmara Municipal, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, o caso da tentativa da colocação do intendente naquilo que é o bairro que é hoje, a consagração de Campo de Ourique como o bairro primordial para se viver.
Agora, a verdade é que Lisboa acabou por começar a ser inundada de cultura, que é um sinónimo de sanidade, de futuro, de perspectiva e, portanto, na realidade, e principalmente a partir de 2012, houve muitos projetos nesta cidade que foram sendo todos eles interessantíssimos e de enorme sucesso, e que eu acho que basicamente só mostravam o bom estágio que nós estávamos a viver. E que sim, Catamão teve muita oportunidade de acompanhar, sendo que aqueles que vou lembrando sempre mais têm muito a ver com a parte da restauração, em que se criaram verdadeiros deuses que até uma certa altura eram pessoas que não tinham muito peso e que não eram extremamente consideradas na sociedade. São verdadeiras estrelas hoje da nossa cidade e do nosso país. Sem dúvida, verdadeiras estrelas. E eu acho que por aí a Time Out, sem dúvida, foi falando disso, da subida do Cais de Sodré na colocação de uma noite alternativa, portanto, tudo isso, e que acabou por matar um bocadinho o bairro Alto. E Lisboa tinha muito esse fenómeno, que hoje em dia estava a deixar de acontecer e que era ótimo, que não era tão bom, aliás, que era o facto de... cada vez que se promovia um bairro numa certa altura, vamos imaginar, ok, começou a ser o Cais de Sodré onde toda a gente saía à noite, morreu o bairro Alto, lembro-me de haver uma capa que a Time Out fez, a dizer não deixem morrer o bairro Alto, ou seja, havia aqui sempre uma tendência de, por sermos poucos, que cada vez que as coisas entravam na moda, a que estava anteriormente deixava de acontecer. Ora, isto em Londres e em Paris e em Madrid, onde há milhões de pessoas, não é? E muito mais do que em Lisboa, eram fenómenos que não aconteciam, e isso era uma coisa que deixava-nos sempre bastante preocupados. Claro que nestes últimos tempos deixou de acontecer porque havia muito mais gente a visitar a cidade, muito mais, havia muito mais turismo e, portanto, todos estes negócios passaram a ter o seu posicionamento certo e passaram a estar todos na moda. E se calhar também se sentia que havia muita gente muito ferrenha a ler a vossa revista e a seguir exatamente aquilo que se dizia, que às vezes era o mais inacreditável. Eu dizia muitas vezes, como diretora de marketing na altura, que às vezes recebia e-mails tão ofendidos com qualquer coisa que nós tínhamos feito, que eu tinha a sensação que esta pessoa está triste, nós não fomos à festa de anos dele, ou seja, que já estamos neste nível de intimidade. Claro. Sabemos que há alturas que basta, o tema de capa não interessa, que havia ali 5.000 leitores que compravam a revista todas as semanas no Merawat, que eram colecionadores. Aliás, a Time Out é a única revista que continua a lançar o best-of do ano, com todos os temas que tiveram mais sucesso ao longo do ano, exatamente para ajudar os colecionadores a deitarem as revistas fora, para não as juntarem em casa e não ficarem com... E tem vendas. Eu confesso, foi uma das que tive esse problema. Houve uma altura que eu não sabia que havia de fazer mais com as minhas revistas. Exato. E já não sei onde é que as tenho. Foi ali uns anos que eu segui de muito perto. Portanto, pegando no que a Ana estava aqui a dizer, vocês sempre falaram em Lisboa por bairros. Portanto, dar uma identidade a cada um, descobrir um a um. Da perspectiva de quem investigava todos os dias, como é que viu esta evolução dos bairros? Não, é espetacular a evolução, até porque partimos de uma base e de um nível muito abaixo daquilo que se via lá fora, sem dúvida. Havia um bocadinho uma perspectiva completamente diferente daquela que se vivia nos últimos tempos, de uma Lisboa completamente multicultural, capaz de organizar tudo, fazer tudo, as entradas dos Web Summits da vida, das comunidades francesas. Basicamente, nós saímos de um estágio em que éramos uma Lisboa completamente portuguesa, e com isto não quer ser depreciativa, mas muito habituados à nossa linha de conforto, para começarmos a dar uns passos substancialmente mais largos e as coisas a resultarem. Ou seja, a sensação de que a evolução como cidade e até como cidadão estava a ser ótima, não é? E que realmente... ninguém tinha medo de organizar eventos, ninguém tinha medo de organizar palestras, conferências, o que fosse, de abrir restaurantes, de abrir negócios, porque as coisas iam resultar, porque as pessoas estavam dispostas, porque havia uma disposição muito natural para usufruir da cidade, que é linda e completamente encantadora. E numa fase de crescimento faz sentido, não é? Em relação aos bairros, por exemplo, um dos projetos que eu acompanhei, por exemplo, o Príncipe Real,
com a East Bank por trás. Sim, Foi completamente. um trabalho magnífico que conseguiram fazer em termos de, pronto, pegar no edificado e pensar, Sim, não é? a primeira festa de aniversário da Time Out, portanto, o lançamento foi feito no Lux, obviamente, tinha que ser, era obrigatório. Incontornável. Mas o primeiro aniversário foi exatamente feito na Embaixada, onde havia 23 salas diferentes, com ambientes totalmente diferentes. Portanto, as pessoas Isso até em que nisso, a ano? Time Out marcou ali, isto no ano 2008. Portanto, em setembro de 2008, nós fizemos a festa de aniversário num palacete que estava completamente abandonado e tivemos esse hábito nos anos seguintes, que era abrir sempre casas que estavam fechadas em Lisboa, muito grandes, mas que na verdade podiam ser dadas a conhecer. Pois foi, vocês inclusive fizeram uma festa no Marquês da Fronteira, não foi? Naquela vivenda. Em frente ao Corte Inglês. Em frente ao Corte Inglês. Isso já foi muito 2015, parece-me. Por aí, deve ter sido por aí, sim. Fizemos em imensos espaços que as pessoas nem sequer conheciam. O hotel ao pé do castelo, tudo. Falando dos bairros, como eu estava a dar o exemplo do Príncipe Real e a transformação que esta entidade também ajudou a promover, a par convosco ou não, conhece outros exemplos assim, de alguém que tenha pensado num bairro como um todo, ou algumas entidades, e que tenham pensado em transformá-lo, ou foi sempre um conjunto de várias pessoas diferentes? Eu acho que é sempre um conjunto de várias pessoas diferentes. No caso do Príncipe Real é realmente muito... foi muito uma opção da East Bank, até porque eles eram os proprietários da maioria dos imóveis dali daquela zona. Mas sim, eu acho que a promoção e um bocadinho a colocação daquele bairro como um bairro de elite acabou por ajudar imenso, e como sendo um bairro das marcas diferenciadoras, do posicionamento diferenciador, etc. Também foi obviamente uma opção deles. De certeza que se tivessem alugado lojas a grandes cadeias, teria-lhes sido substancialmente mais fácil. Portanto, na realidade, acho que acima de tudo também tem que se lhes tirar o chapéu por esse bom gosto e por essas opções. Depois houve a questão do intendente, que eu acho que foi muito mais uma pressão estatal do que quando as coisas acontecem naturalmente. E aí eu acho que é o que faz a grande diferença no resultado ou não. Acho que quando a iniciativa acaba por ser muito estatal, às vezes é natural que as coisas não resultem tão bem. Campo de Ourique houve ali uma renovação de pessoas. Eu acho que houve um público mais velho que acabou por sair e começou, ou seja, Campo de Ourique começou a ter uma renovação muito natural das pessoas que vivem no bairro neste momento, apesar de ainda ser um bairro. E agora, nos últimos tempos, estávamos a perceber muito mais disso, por exemplo, em relação a Alvalade. Alvalade estava a começar a ter padarias de nome, com filas à porta, ou seja, de repente começava a ser um bairro que também já começava a dar algumas cartas. Sim, exatamente, já começava a dar algumas cartas naquilo que era um bocadinho a renovação do comércio, porque Alvalade é subejamente conhecido por um sítio onde se vive bem e onde se tem muito comércio. Alvalade e Campo de Ourique são dois bairros com uma particularidade ótima, que é o facto de serem muito planos e, portanto, habitar e coabitar num espaço desse é espetacular, que uma pessoa consegue rapidamente chegar a todo lado sem grandes dificuldades. Por exemplo, Malapa, que uma pessoa tem, é um bairro super difícil de se caminhar e de se viver e de usufruir do próprio bairro, é substancialmente mais difícil, e por isso é que nunca conseguiu implementar uma zona de comércio mais forte. Mas sim, essa evolução, a Time Out sempre gostou dessa questão dos bairros e não ir tão atrás daquilo que já estava estabelecido, sejam as avenidas da Liberdade da Vida, as Guerras Junqueira, etc. Mas a verdade é que fomos fazendo um trabalho sempre muito mais ligado a tudo o que de novo aparecia na cidade. Claro. E a verdade é que começaram a aparecer muitas delas nesses bairros. O Martim Moniz marca muito pelo lado multicultural, não é? E pelo lado que Lisboa tinha extremamente adormecido. Mas é nesta diversidade de bairros que permite que seja uma cidade completa, não é? Porque se nós só apostarmos em um ou dois, não fará sentido. E a dizer, lembra-se de?
Não, lembro-me dos tempos em que era substancialmente mais nova e ao Beleza e ninguém dos meus amigos sabia muito bem o que é que era ir ao Beleza, ou seja, não havia este contexto, que era uma pessoa pertencia a um grupo ou pertencia a outro, quer dizer, e acho que aí houve uma evolução de mentalidade que ajudou muito na evolução da própria cidade, e eu acho que Claro. essa evolução foi muito positiva. E qual é que é o seu bairro favorito? Eu adoro Campo de Ourique, tenho que admitir que gosto muito de Campo de Ourique. Para mim tem um problema grave que é os transportes públicos, mas adoro Campo de Ourique. E pronto, se me perguntassem onde é que eu gostaria mesmo de viver, adoraria viver no Príncipe Real, assim, mas pronto, Campo de Ourique parece-me sem dúvida ser um dos melhores bairros de Lisboa. E o melhor bairro para famílias? Ui! Isso há muita coisa a ter em conta para ser um bairro para famílias, mas mais uma vez acho que Campo de Ourique, com o facto de ter o parque infantil, de ter, falta ali algum apoio de escolas, etc. Mas pronto, apesar de tudo, tem algumas escolas próximas de nome, com um nome bastante grande, portanto acho que continua a ser Campo de Ourique, diria que Campo de Ourique é provavelmente ou mesmo Alvalade, com o Jardim do Inatel, etc. Acho que são bairros muito apetecíveis para quem tenha famílias grandes. E para jantar fora? Bairros para jantar fora, Príncipe Real, sem dúvida. A Avenida Liberdade. E o Cais de Seré, porque não? Porque não? Será uma das minhas próximas perguntas, vamos também pegar nesse tema. Sobre a restauração ainda, e a Ana há bocadinho também falou do tempo. Eu acompanhei de perto a revista sensivelmente ali 2012, 2014, comprava todas as semanas, lia com atenção, queria sempre ir jantar fora. Eu inclusive lia o glossário no final, para escolher o restaurante onde íamos nesse fim de semana jantar fora. Foi aqui que eu tive aqui algumas experiências que eu não sei se concordei 100% convosco. Ou seja, eu sentia que às vezes podia ser por ser um espaço ou por o chefe já ser um bocadinho do vosso agrado, e que nem sempre, quando vocês tinham uma apreciação da comida boa, eu nem sempre gostava, incluindo, por exemplo, as vossas críticas sempre foram anónimas. Porquê a razão de uma crítica anónima em vez de ter o nome especificamente de quem está a avaliar? Não tem tanto a ver com ou o facto de escrever, tem muito mais a ver com a proteção da própria crítica, ou seja, tem muito mais, vamos imaginar, a Time Out, lembro-me que deu uma péssima nota ao restaurante que o Rui Costa tinha acabado de abrir. Aquilo que habitualmente as grandes pessoas ligadas à restauração estavam habituadas era de, olha, vai aí esta publicação, por favor façam o almoço ou o jantar ou o que seja, porque nós vamos aí. E a Time Out veio exatamente de uma forma radical cortar com esse tipo de crítica. A Time Out sempre visitou os espaços 3 vezes. Habitualmente fazia a abertura 3 meses depois dos espaços estarem abertos, anunciava a sua abertura e só fazia a crítica 6 meses depois. E visitava os espaços 3 vezes sempre para depois poder escrever uma crítica. Ora, para estar muito confiante daquilo que estava a dizer, a crítica tem que ser feita como se fosse a Clara a ir ao restaurante, e para isso o jornalista não pode ser conhecido, para isso as pessoas não podem saber quem é o crítico da Time Out, porque a experiência muda radicalmente. E é por isso que o crítico de gastronomia da Time Out sempre foram todos desconhecidos e sempre acabaram por não ser pessoas que até hoje ninguém sabe. O Lourenço Viegas, que era o crítico mais conhecido até hoje da Time Out, ninguém sabe quem é. E basicamente era essa a ideia, que era, se eu vou fazer a crítica de um restaurante, eu tenho que lá ir completamente anónimo. E só por isso é que as críticas eram anónimas e não... Sim, sem dúvida. E não pelo lado do direito de resposta ou do que quer sentido. que fosse, porque, aliás, a Time Out depois sempre fez questão e foi processada inúmeras vezes, como devem calcular. Aliás, lembro-me que a primeira vez que fomos processados ficámos muito contentes porque sentimos que verdadeiramente estávamos a ter impacto e que já nos era dada importância suficiente para isso. Ou seja, na realidade, para nós isso foi um aspecto que acabou por credibilizar aquilo que estávamos a fazer. Mas éramos mesmo muito rigorosos, mesmo muito rigorosos. Ou seja, na realidade, e é natural que depois não
não se agrada a toda a gente, mas... Não, claro, e era aí até o que eu estava a dizer. Eu, inclusive, o que eu estava a dizer, que eu sentia às vezes que havia sítios que vocês aconselhavam a ir e, de facto, o espaço era giro, novidades, e às vezes eu não sentia que a comida fosse de qualidade, como vocês poderiam dizer, mas cá não era a crítica em específico, era um artigo generalista sobre um restaurante que abriu, portanto, eu nem sempre lia a parte da crítica mesmo. Mas pronto, era uma pergunta que eu tinha aqui também para lhe fazer, porque eu acho que é importante também percebermos... A crítica sempre foi extremamente exigente, sempre, se o restaurante estava aberto ao almoço e estava aberto ao jantar, fazia-se sempre crítica em serviços diferentes, para existir uma avaliação substancialmente mais completa. A crítica da Time Out sempre foi a estrelinha da companhia. Na realidade, a crítica da restauração sempre foi a estrelinha da Time Out. E, portanto, no fundo, sempre houve um cuidado absolutamente extremo com tudo aquilo que era escrito, com tudo aquilo que era dito, quem escrevia, a forma como escrevia. Portanto, sempre houve imenso cuidado com isso. E hoje em dia, certamente, continuará a existir, apesar de agora estarmos numa fase mais time-in. Mas sim, que a revista mudou exatamente para isso, nesta fase. Sem dúvida, e entretanto também o que começou a acontecer, e hoje em dia temos muito restaurante que não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, é que começámos a entrar numa fase em que já é difícil nós conhecermos tudo o que a cidade tem. Nessa altura sentia que eu conhecia tudo o que existia, hoje sinto que é quase impossível, dada a oferta enorme que nós temos, de maior ou de menor qualidade, não interessa neste momento, mas que não conseguimos, não é? Não temos mão, e isso é muito bom no sentido de ter muita oferta, muita diversidade, e veio muito pelo turismo. O turismo que chegou e tem prós, tem contras. O que é que acha que se ganhou e se perdeu, na sua visão? Bem, na minha visão, acho que se ganha tudo, não é? A partir do momento em que nós conseguimos sair de uma crise pelo facto de termos tido um aumento de turismo, eu sou super fã do turismo, porque eu acho que nós, como lisboetas, sabemos sempre resguardar aquilo que nos é mais chegado. E nem só como lisboetas, acho que como lisboetas, como portugueses, como o perfil que temos, sabemos sempre resguardar aquilo que nos é mais chegado, e aquela ideia de que vão-nos levar a cidade e vão-nos levar... Há imagens que eu tenho e que me vão deixar sempre muito preocupada, que era a Baixa Lisboeta completamente abandonada. E isso era uma coisa que para mim me deixava sempre muito triste. A minha mãe e o meu pai nasceram os dois em Lisboa, portanto eu, ao contrário da maioria das pessoas, sou mesmo, ainda por cima, filha de lisboetas que sempre acompanharam a cidade desde muito cedo, e que aquilo lhes fazia uma extrema confusão, que é o lado radical que aconteceu com a Baixa da cidade, que estava completamente abandonada. Aliás, uma vez lembro-me de ouvir o Fernando Medina falar e dizer que foi o primeiro presidente da Câmara que não tinha como primeira proposta para o mandato dele reanimar a Baixa da cidade, porque no fundo isso acabou por ser feito, e acho que foi o turismo, sem dúvida alguma, que fez isso. Foi o turismo, a questão da lei do arrendamento, que veio modificar muita coisa e que veio fazer com que a maioria dos prédios e a maioria dos imóveis pudessem ser reabilitados, termos uma Lisboa mais bonita, tudo isso também por interesse de compra de imóveis, etc. E, portanto, através do turismo, há uma história que se conta de alguém que veio passar férias a Portugal e que de repente tirou uma fotografia que tinha um prédio atrás e depois acabou a comprar esse prédio. Portanto, o turismo depois significa muito mais do que isso, não é? O turismo é muito mais do que só as pessoas virem passar férias, é depois o conhecerem a nossa cidade incrível, conhecerem a nossa forma de estar e depois, se calhar, quererem passar cá mais tempo e quererem gastar cá bastante mais dinheiro. Portanto, eu sou uma grande fã do turismo, desde que, obviamente, ele não nos comece a tirar a identidade. Sou completamente contra os pastéis de nata congelados da China, sou completamente contra os souvenirs made in Bangladesh, sou completamente contra os tuk-tuks ruidosos e extremamente ostensivos no meio da cidade numa quantidade inacreditável. Ou seja, acho que depois tem que haver um controle, mas tem que haver um controle como devia ter havido das esplanadas com marcas nesta cidade durante os anos 80, e que também não houve, e que também estragaram a cidade toda, em que todo o snack bar tinha um toldo e cadeiras de plástico e coisas horrorosas e que estragaram imenso a imagem da cidade. Acho que de repente, quando não há bom gosto e não há
e não há algum bom senso, tudo pode ser mau numa cidade, não é? Agora, não e se não houver guidelines não também, não é? Guidelines ou diretivas das entidades. Claro. Porque às vezes o bom gosto é muito subjetivo. Exato, mas que são sempre muito difíceis de controlar, porque há sempre alguém que acha que lhe está a ser quebrada a liberdade. E sem dúvida, agora, quando os bairros querem pôr as esplanadas todas da mesma cor, eu consigo ter um entendimento em relação a isso. Acho que sim, acho que faz algum sentido. É mais do que natural que se queira que as coisas tenham uma consistência. Nós sabemos quando vamos a uma cidade organizada, percebemos que aquilo está organizado, que houve ali umas guidelines, que é agradável, não é? Exatamente. E eu acho que Lisboa se perdeu imenso durante os anos 80 e 90, perdeu-se imenso nisso e depois teve muita dificuldade em superar essa fase. Muita dificuldade em superar essa fase. E acho que foi o turismo agora que veio claramente dar aqui uma renovação importante. Boa. E portanto vamos virar então para o mercado. Nasceu em 2014, como já tínhamos Sim, falado mas é um aqui. projeto muito mais antigo que isso, muito mais antigo que isso. Ou seja, a Tamote Lisboa abre a Tamote Porto em 2010, acaba por criar o Sobre-Equivan ali num ano. A Tamote Porto foi só provavelmente dos melhores projetos que nós podíamos ter feito na altura, ou seja, alavancado já pelo aquilo que as pessoas conheciam da marca em Lisboa. O facto de termos posto Porto na capa trouxe-nos uma goodwill brutal da cidade, do Porto. E portanto... Deixa-me fazer aqui um parênteses, Ana, da sua apresentação. Foi algo também que quando falei com a Eduarda Abondanza da Moda Lisboa, foi algo interessante que ela falava, que é vender a marca Lisboa, vender as marcas das cidades, que até certa altura não se fazia. Sim. Mas que depois hoje em dia é óbvio e faz imenso sentido. Não, é assim, no Porto fez todo o sentido. Fez todo sentido. Ainda houve uma altura em que alguém dizia: a Tamote tem que ser Tamote Norte, porque ela vai dar Aveiro. Não tem nada que ser Tamote Norte. Aliás, o João Cepeda é do Porto e, portanto, disse logo: nem pensar, vai ser Tamote Porto e acabou, e é o que tem que ser. Apesar de ter, obviamente, conteúdos que faziam ali um círculo. Claro. Assim como extenso. Lisboa é da grande Lisboa, não é? Sim, exatamente. Ia de Cascais até Torres Vedras, e portanto, quer dizer, nunca era por aí, mas o Porto recebeu, assim, o Porto nunca tinha tido uma revista, uma publicação que dissesse Porto na capa com uma time-out e que falasse tão bem de tudo aquilo que estava a acontecer no Porto. E o Porto teve uma iniciativa privada gigantesca na Baixa, ainda muito antes do fenómeno do turismo em Lisboa. Houve ali uma renovação da Baixa que começou a ser feita, da Baixa da cidade, e a Time Out apareceu no momento certo e foi um projeto absolutamente espetacular, muito compensador, a muito custo. Lembro-me de construirmos as secretárias onde a redação ia trabalhar. Portanto, imaginem o quanto é que nunca se faz muito dinheiro na mídia, nunca se pode fazer muito dinheiro na mídia, ou a maioria dos negócios, como toda a gente sabe, dão pouco dinheiro, mas a verdade é que o Porto acabou por ser muito compensador. Todo o know-how que nós trazíamos, do que é que já fazíamos com a cidade de Lisboa, começámos a fazê-lo no Porto de uma forma substancialmente mais rápida, mais facilitada, os jornalistas na rua a saberem tudo, as pessoas muito sedentas de quererem saber, e fomos logo ali abraçados por públicos muito interessantes no Porto, e isso foi espetacular. Deu-nos uma capacidade e uma autoridade nacional, e isso também foi muito importante para nós naquela altura, porque havia muita gente que nos dizia: a Time Out é regional. Aquilo deixava-me bem, ficava doente quando alguém dizia que a Time Out era regional, era uma marca muito regional. Não é nada regional, a Time Out está em Lisboa, mas e quando abrimos no Porto começámos a ganhar essa dimensão, e uma dimensão um bocadinho mais nacional. Depois no verão fazíamos sempre a Time Out Algarve com alguns suplementos, e portanto acho que então aí é que nos tornávamos mesmo nacionais. E depois acabámos por, nessa fase em que o Porto começou a correr muito bem e que deu um resultado ótimo, começámos a ser pressionados, desta vez pela marca Time Out Internacional, de que tínhamos que começar a ter conteúdos online gratuitos. E isso começou a ser para nós o fechar de um ciclo de vitórias, ou seja, a maioria das pessoas sabe que os meios online não
não dão dinheiro, ou seja, aquilo que nós hoje em dia vivemos de já termos alguma dificuldade em acreditar o que é que são fake news, o que é que não são fake news, etc., nasce muito desta facilidade de toda a gente ler notícias gratuitas online. Ora, as notícias gratuitas online só destroem os mídias. Destroem totalmente os mídias. Portanto, os conteúdos gratuitos online, para nós que estávamos ainda numa era muito papel e numa fase muito papel, em que o site da Time Out na altura nem sequer estava num desenvolvimento. Pois, eu lembro, não tinham nada. Não era para nós, online, basicamente. para nós, todos os conteúdos que eram construídos e que ainda conseguíamos ter atualidade, ainda faziam todo o sentido que fosse ali no papel. Sim, havia um projeto para a internet, sim, haveria, mas de muito mais de agenda e de dia-a-dia e de construção, mas tudo aquilo que eram trabalhos mais profundos, etc., iam sempre continuar no papel. Mas aquilo, mais do que tudo, foi uma forma de nos pôr a pensar. Foi uma forma de nos fazer sentar a uma mesa e pensar o que é que nós podemos fazer com a marca nesta fase. Isto para nós é importante. A marca Time Out é tão valiosa que, e em Portugal, essencialmente, está numa fase de top e de alto reconhecimento. É um top of mind na área dos mídias culturais, portanto nós temos que fazer alguma coisa com aquilo que nós conhecemos da cidade e com a capacidade de marca que temos, ou das cidades, não é? Neste caso já era das cidades. E a verdade é que pensámos em abrir um espaço de 1000 metros quadrados, de 1000 metros quadrados, que era uma pequena plataforma que todos os meses era modificada com um chefe diferente, um concerto de música, um lançamento de um livro, um festival de cinema, ou seja, todos os meses aquele espaço era uma plataforma que se modificava com tudo aquilo que eram os conteúdos da Time Out. Ou seja, para nós começámos o projeto um bocadinho com esta ideia da questão de plataforma e de todos os meses podermos mudar isso. Na altura fomos visitados pelo Dr. António Costa, que era presidente da Câmara da cidade de Lisboa, em que nos disse: bem, vocês têm feito um trabalho fantástico, há alguma coisa que a Câmara Municipal pudesse ajudar. A Time Out nunca foi de apoios estatais, nunca quis nada dessas coisas, e nós dissemos: não temos, ou seja, não andamos à procura de um espaço, e na realidade para nós era importante que pudéssemos encontrar um espaço que de alguma forma pudesse viabilizar este projeto, dado que estamos a pensar que a marca passe para o lado da experiência e não fique só pelo lado do papel. E na altura disse-nos: todos os mercados vão entrar em concurso público, é uma questão de concorrerem, de fazerem o vosso projeto e de porem o concurso público e perceberem se adapta ou não se adapta, que eu acho que possa fazer algum sentido, sinceramente. E é verdade, todos os mercados na altura entraram em concurso público. Lembro que ainda fomos ver o mercado do Bairro Alto, muito pequenino, extremamente pequenino, não era possível fazer lá aquilo que tínhamos pensado. Fomos ver o de Santa Clara, achámos que a localização não era a localização certa para aquilo que nós estávamos a pensar fazer, e depois lembro-me de irmos ver o mercado da Ribeira e de dar assim aquela borboleta no estômago, mas ao mesmo tempo um medo horroroso, porque o espaço era 10 vezes maior do que aquilo que nós tínhamos pensado. Portanto, a área que estava a ser concessionada do mercado da Ribeira eram 10.000 metros quadrados. Portanto, foi uma modificação gigante em relação àquilo que tinha sido o projeto inicial que nos tínhamos proposto. Mas pronto, resolvemos avançar, respondemos ao concurso público. Tivemos concorrência, essa concorrência não queria ficar com o mercado tradicional, nós fomos os únicos que achámos que o mercado tradicional tinha que ficar para continuar a dar DNA ao edifício. Sabíamos, por tudo aquilo que conhecíamos da cidade de Lisboa, que aquele eixo Baixa, Chiado, se ia fechar, no caso de Sodré, ou seja, que íamos ficar com aquele triângulo de circulação das pessoas e, portanto, era... A Rua Cor-de-Rosa, na sua nova versão, foi inaugurada em que ano? Foi antes do mercado da Ribeira? Foi antes, mas era muito noite. Eu lembro, pois, ainda não tinham aberto os espaços durante ainda o dia. nos primeiros, só para darmos aqui uma noção, durante os primeiros meses em que o mercado da Ribeira já funcionou como Time Out Market, ainda havia prostituição na rua durante o dia. Okay? Portanto, estamos a falar de uma forma de estar num bairro, uma coisa completamente diferente. Portanto, pois é, passávamos lá de carro e ainda víamos. Ainda se via imensa prostituição durante o dia, que era uma coisa que às vezes eu ficava, isto não é, principalmente naquelas ruas mais de trás, etc. Portanto,
começou a ser um bairro extremamente conhecido pela noite, mas durante o dia era um bairro muito pouco frequentado. Aliás, o mercado estava bastante degradado, tanto que depois do concurso público, não é, e de termos ganho, gastámos lá 7 milhões de euros e foi isso que demorou 4 anos a conseguir, basicamente. Qual é que foi a reação dos comerciantes do Mercado da Ribeira e dos fregueses que lá compravam os produtos? Nós tivemos ali um problema muito grande, que foi, nós ganhámos o concurso público em outubro, e a verdade é que nós só conseguimos começar a fazer as obras muito mais tarde e, portanto, só começámos a lidar com esse problema substancialmente mais tarde. Ou seja, até lá foi-se criando aquela ideia de que eles ganharam o concurso público, mas não estão a fazer nada e se calhar este projeto já não vai para a frente. Inicialmente ficaram muito contentes, ou seja, vai haver aqui uma dinâmica totalmente diferente. A verdade é que rebenta a crise de 2011, 2012, não é? Em que, para vos dar uma ideia, em frente ao Time Out Market está um parque de estacionamento que ficou com um buraco de 4 andares de profundidade e em que o empreiteiro basicamente faliu e, portanto, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer àquele buraco de 4 andares de profundidade. Não houve um único banco que nos emprestasse dinheiro para fazer o projeto do Time Out Market. Um único banco. Aquele projeto foi feito com garantias pessoais na altura e com o apoio de contratos de exclusividade das grandes marcas portuguesas. Foi a Supervoc, a Small Compal, a Renova, a Delta, portanto, que acabaram por nos ajudar de alguma maneira a começar o projeto, e é por isso que o Time Out Market começa com o piso zero, com a restauração, e só depois, passado um ano, é que consegue abrir a sala de espetáculos, a discoteca, o Papa Sorda, a Second Home, ou seja, já numa fase muito posterior, porque a realidade é que nós fomos arranjando os 7 milhões de euros. Foi muito difícil. Sim. Muito E difícil. porquê manterem a separação mais total entre o mercado tradicional e o food court, ao contrário, se calhar, de outros exemplos europeus que possam ter sido uma influência também para este projeto? Porque esta ideia de manter os dois espaços separados? Não, os espaços, eles em si já existiam separados, não é? Nós não modificámos o edifício em nada por causa disso. A verdade é que nós temos necessidades diferentes. O mercado tradicional tem necessidades de armazenamento completamente diferentes das necessidades de armazenamento dos restaurantes. O mercado Time Out tem necessidades de acesso, de controle contra incêndios, etc., completamente diferente do mercado tradicional. E depois porque a disposição que existe para uma experiência e outra é totalmente diferente. Ok? A realidade é que não fazia muito sentido haver uma mistura completa. Faz sentido que haja uma interação entre os dois negócios e ela existe. Claramente os lojistas do Time Out Market compram o mercado tradicional, aqueles que têm muita qualidade e que são subejamente conhecidos estão mais do que satisfeitos do Time Out Market ter ido para lá. Claro que há negócios que já são totalmente diferentes e que são negócios de uma dimensão muito pequena, etc., mas que fazem todo um trabalho gigantesco e ótimo em relação ao cliente final. E neste momento eles continuam abertos e espero que sempre, porque têm sido a salvação de muita gente agora nesta fase. Mas para nós eles são um DNA fundamental do edifício. Tudo fazemos em função deles estarem bem. São os únicos com locais de cargas e descargas, ou seja, há aqui uma interação muito grande com eles e há uma vontade sempre enorme de trabalhar com eles e com a própria Câmara Municipal. Sempre foi essa a nossa... Sempre foi o objetivo também, não é, dos concursos. E eu acho que é sem dúvida importante, porque, por exemplo, a tradição que havia aí na zona de venda de sementes e árvores, etc., que há pelo menos um comerciante que ainda vende, não é? Manter assim um mínimo... Ainda assim, e do mercado das flores. O mercado era muito conhecido como o mercado das flores, ainda há algumas, nós ainda temos algumas lojas do nosso lado, ainda há algumas lojas do mercado tradicional do nosso lado e que são algumas delas viradas até para a venda de flores, que era aquilo que o mercado da Ribeira era mais conhecido nestes últimos tempos. Sim. E foi fácil convencer os lisboetas a conhecer o espaço? Muito fácil, muito fácil.
Nós, lembro-me no dia em que abrimos, foi um bocadinho um fenómeno no Black Friday, portanto havia pessoas nas grades para conseguirem entrar, e aquela ideia que foi sendo criada de que os lisboetas depois deixaram de ir ao mercado da Ribeira não é de todo verdade. É assim, nós temos 4 milhões de visitantes. O mercado, voltando ao início, o mercado da Ribeira estava completamente vazio antes da Time Out ir para lá, ou seja, tinha alguns clientes no mercado tradicional, muito poucos clientes finais, tinha clientes Horeca, que hoje em dia continuam a existir e que fazem aquelas grandes encomendas, mas a verdade é que a maioria dos lojistas teve muita dificuldade com a abertura do Marlo. Portanto, foi o Marlo e a abertura do Marlo que acabou com muita da dinâmica que o mercado da Ribeira tinha. Totalmente compreensível, porque era necessário ter mais capacidade de frio, era necessário ter mais caixas de cargas e descargas, casas do lixo, ou seja, de certeza que para a criação de um mercado abastecedor da região de Lisboa tinha que ser toda uma estrutura substancialmente maior do que aquela que o mercado na Ribeira era capaz de suportar. E portanto o mercado estava mesmo muito vazio. Acho que nesta fase isto foi o melhor que podia ter acontecido àquele edifício, porque na realidade começou a ser transportado para ali todo um tipo de público sem nunca termos deixado o mercado tradicional de fora. Até ao último dia que tivemos abertos, dando os dados de 2019, o mercado teve 4 milhões de visitantes. 30% são lisboetas. Ora, 30% é a cidade toda de Lisboa. Portanto, a ideia que foi criada de que os lisboetas deixaram de ir ao mercado da Ribeira está totalmente errada. Não deixaram. O que acontece é que o mercado da Ribeira tem... Eu não gosto da utilização da expressão dos turistas a mais, porque eu acho que não há turistas a mais. Eu acho que eles devem ser orientados para o sítio certo, só isso. A questão é, neste momento temos muito mais turistas do que alguma vez esperámos. Mas a verdade é que os lisboetas estão todos lá, é assim, desde os clientes da EDP que lá almoçam todos os dias, aos da Vieira da Almeida, aos da WPP, ou seja, de repente há ali toda uma infraestrutura de escritórios que alimenta o mercado de tudo o que é lisboetas. E depois porque os próprios lisboetas gostam de ir ao mercado. O mercado tem uma oferta que é muito difícil de igualar. Muito difícil de igualar. E, portanto, temos mesmo muito mais lisboetas do que aquilo que as pessoas imaginam. Muito mais. Aliás, sempre foi a vossa visão e a visão da Ana de direcionar estratégias para os portugueses, não o esquecendo, se bem que depois vocês ganharam com todo este boom que é natural. Exatamente. E que, de alguma forma, independentemente disso que a Ana fala, eu, por exemplo, eu senti-me mais afastada porque eu não queria estar em tanta confusão, por exemplo. Não é que eu não deixasse de gostar do espaço, mas senti, ok, se calhar sai um pouquinho. Mas, pronto, aquilo que acontece é que os lisboetas começaram a ficar com os dias mais interessantes do mercado, ou seja, eu estou sempre, cada vez que os meus amigos dizem queremos ir ao mercado, qual é a melhor hora? Uma quinta-feira às 10 da noite é espetacular, ou às 9, mesmo às 9. Exato. Os turistas jantam super cedo, o mercado está aberto até à meia-noite. São ótimas horas. Aliás, nós só temos animação à quinta-feira à noite, exatamente porque é a noite dos locais. Sempre trabalhamos para o público português. O estúdio Time Out, que faz os eventos no piso 1, faz imenso teatro. O teatro é todo em português, os estrangeiros não têm interesse nenhum, porque não conseguem sequer entender. A academia faz muito mais workshops de cozinha em português do que em inglês, muito mais. Aliás, começámos a fazer em inglês porque pediam-nos, não é? Queriam workshops de pastéis de nata, etc. E começámos a fazer por isso, mas nunca transformámos a academia num mero fornecedor de conteúdos ingleses ou estrangeiros. Agora, também temos ali um público intermédio que é extremamente interessante, que são os estrangeiros que já vivem em Portugal, portanto, seja a comunidade francesa, etc., que adoram o mercado e que já são clientes habituais para nós e que, no fundo, acabam por ser também um público local, mas que também já começam a falar português, já querem as coisas em português. Nós somos extremamente rigorosos com isso. Não gastamos €1 em marketing para estrangeiros. €1. Que critério é que vocês escolhem os restaurantes e os espaços lá no mercado Time Out? Se tem 5 estrelas na revista, pode automaticamente entrar para o mercado. Ou seja, para nós tem muito mais a ver com isto. Nós fazemos uma análise do que é que as pessoas dentro do mercado sentem falta
Vou dar aqui um exemplo, que houve uma altura que alguém dizia falta-nos arroz e bacalhau no mercado. Está-nos a faltar pratos de arroz e de bacalhau. Eu ligo para a revista, olha, está-me a faltar pratos de arroz e bacalhau. E eles respondem, Vítor Sobral. E eu convido o Vítor Sobral para entrar para o mercado, e a verdade é que tem sido sempre muito assim. Qual é que é a necessidade que o mercado está a sentir, qual é que é a falha que neste momento tem no seu mix, e é a revista que nos fornece sempre essas informações. Ou seja, só entra para o mercado, e é isso que faz a total diferenciação do Time Out Market para todos os food halls do mundo, e é isso que faz com que toda a gente do mundo venha visitar o Time Out Market e o fenómeno que ele é. É porque basicamente nós somos um conteúdo editorial. Voltando um bocadinho atrás naquilo que eu expliquei, nós criámos um mercado para fazer dinheiro com os conteúdos que tínhamos automaticamente do jornalismo e que tinham que continuar a ser independentes. E, portanto, isso é que é a grande diferença daquele conceito para todos os conceitos do mundo. Eu não vou privilegiar quem faz mais dinheiro, nem quem é o lojista que me paga mais. A questão é, eu vou sempre privilegiar o lojista que o cliente me diz que é o melhor da cidade, porque o jornalista assim o confere. Ou seja, a questão é um bocadinho claro. a curadoria, nesta fase, a curadoria do próprio mercado, para nós, é aquilo que é o mais importante para que o mercado continue a estar cheio e a ter a faturação que tem, etc. Portanto, para nós é importantíssimo. E é por aí que nasce, é por aí que dá dinheiro, e é por aí que continua a contribuir para que a marca Time Out hoje em dia seja até assente também nesta área dos mercados para o resto do mundo. E o que é que o mercado Time Out acrescenta à gastronomia lisboeta? Tudo. Para já é assim, o acrescentar à própria gastronomia lisboeta acrescenta pouco, porque nós limitamos-nos a pedir aos originais para fazerem ali uma pequena amostra daquilo que eles já vendem nos seus restaurantes originais, mas no fundo acrescenta uma experiência, que é a experiência de eu na mesma noite poder experimentar vários pratos do melhor de Lisboa, e é por isso que no fundo os turistas acabam por gostar tanto do mercado, é porque de repente eu poder ter um bife do Café de São Bento e ter uma barriga de porco do Alexandre Silva, e poder ter os eclairs do Leclerc, e poder ter pastéis de nata da manteigaria, é uma experiência espetacular. No fundo é uma experiência gastronómica a séria e espetacular. Ok, boa. Pensando um bocadinho agora nos próximos tempos e tendo em conta o que estamos a enfrentar, como é que de alguma forma prevê o que possa vir agora a acontecer daqui para a frente? Ora, voltando aqui um bocadinho atrás, este projeto, como eu já disse, foi um projeto mesmo muito complicado. E no outro dia eu dizia que estamos preparados para voltar a construir tudo outra vez, ou seja, este projeto do Mercado da Ribeira e do Time Out Market, como ele nasce, o Time Out Market, é um projeto da equipa portuguesa, é um projeto pensado pelo João Cepeda e feito por nós também, e passado um ano foi vendido ao grupo. Ou seja, nós no fundo acabámos por vender ao grupo a ideia de que isto podia ser uma forma espetacular de aplicar os conteúdos que tínhamos. Abriu-se Nova Iorque, abriu-se Chicago, Boston, Miami, Montreal, e certamente ainda haveremos de abrir Waterloo e o Porto, que era o que nós também queríamos muito abrir, e que é uma estrelinha para nós e continua a ser. E que aí a equipa operacional de Lisboa também vai querer estar muito envolvida, porque mais uma vez será uma forma de voltarmos a replicar aquilo que aconteceu com a revista. Mas a verdade é que estamos preparados para voltar a construir tudo outra vez. É um bocadinho esta a concepção, e acho que toda a gente que tem empresas hoje em dia está a pensar desta forma. É voltar ao início. Isso às vezes pode não ser mau. Claro que algumas vezes melhor, outras vezes pior. Nós tínhamos acabado de pagar toda a nossa dívida, portanto estávamos a ser uns ótimos alunos. A verdade é que isso hoje em dia dá-nos pouca possibilidade de pensarmos em muito mais meses fechados ou o que quer que seja, mas a realidade é que acreditamos sempre que vamos ter capacidade para dar a volta e que vamos conseguir mostrar às pessoas que o Time Out Market é o espaço mais seguro em Lisboa para poderem ter uma experiência, e isto para nós é fundamental, e é nisso que estamos a trabalhar todos os dias. Aliás, gostava de dizer isto, já era. O mercado, apesar de receber 4 milhões de pessoas, teve
tantos cuidados que não houve um caso, ainda antes do fecho e de tudo acontecer, não houve um caso, e eu acredito que foi com todos os cuidados que passámos a ter assim que começámos a ouvir as primeiras recomendações da Direção-Geral de Saúde, e que fizemos questão de passar a todos os lojistas e formações e às nossas equipas, e portanto agora quando abrirmos vai voltar a ser exatamente um espaço onde as pessoas vão sentir seguras. Basicamente é essa a nossa ideia. E para nós, lisboetas em geral, qual é que acha que é o nosso papel na nova reorganização da cidade? É começar tudo de novo, outra vez. Tudo. Sairmos de casa, ou pegarmos no carro, sairmos, ou tiramos a máscara, não tiramos a máscara. Tudo vai ser diferente. Até haver uma vacina, sinceramente, acho que vamos ter que nos readaptar. Vamos ter que nos readaptar no nosso formato, na nossa forma de estar. Vamos ter que perder um bocadinho a nossa capacidade de abraçar o outro, que eu acho que é uma capacidade importantíssima e que fazia de Lisboa uma cidade muito melhor. Mas, até haver essa vacina, acho que vamos ter que aprender a fazer tudo outra vez, sem dúvida alguma. E o que é que torna Lisboa única? Bem, o sol, sem dúvida o sol, mas agregado a muita segurança. Eu acho que é uma cidade que é extremamente segura. E acho que agora, depois disto tudo, ainda vamos perceber, se calhar, o quão verdadeiramente segura é. E depois o facto de sermos um povo muito hospitaleiro, mas muito pouco subserviente. Ou seja, sermos conseguirmos mostrar o melhor de nós sem, de repente, haver uma necessidade de nos rebaixarmos como pessoas. Lisboa é muito... Estamos habituados a integrar-nos uns aos outros. Eu acho que isso é fundamental, e acho que tem sido essa a grande arma de Lisboa em relação ao resto do mundo, e que acho que vem muito de uma tal nova geração que se deixou misturar, e portanto acho que nesse aspecto ganhamos muito como cidade. Boa, Ana, acho que isto é uma excelente nota para terminarmos e para lhe pedir então que nos falasse do projeto que nos quer trazer hoje. Para mim, o projeto da Ribeira das Naus é um projeto que muda tudo. Eu acho que é um marco é um marco na zona ribeirinha, que obviamente inclui o Time Out Market, e seria completamente estranho que eu não achasse que o Time Out Market não é o projeto emblemático. A verdade é que eu acho que toda aquela integração que houve dos tais eixos que eu já falei, seja da Baixa, com o Chiado e o Cais de Sodré, e depois toda a zona ribeirinha, acho que fez de Lisboa mais uma vez um postal e uma fotografia que toda a gente quer conhecer e ter, e portanto eu acho que esse trabalho da reabilitação da zona ribeirinha é fundamental, que só vai ficar terminado no dia em que se tirar a linha do comboio, mas que no fundo toda aquela sensação que nós temos hoje em dia na Ribeira das Naus devia ser a sensação que nós deveríamos ter em toda a cidade, não é? E portanto que deveria ser aquilo que acontece do Cais de Sodré para a frente, devia ser aquilo que acontece do Cais de Sodré para trás. E portanto só posso mesmo dizer que acho que o projeto da Ribeira das Naus neste momento é um projeto que mudou a imagem, mas mudou também a sensação que as pessoas têm de Lisboa. Sem dúvida. Ana, obrigada pelo seu tempo. Gostei muito de falar consigo e vemo-nos por aí. Vemo-nos por aí, claro. Obrigada. Beijinho, obrigada. Um beijinho. Adeus, obrigada.